Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula aí de programação orientada a objetos com Java. A aula de hoje então nós vamos ainda continuar aí no exercício de criação de classes, instância de objetos, ok? E vamos começar aí a implementar os nossos primeiros métodos para você já ir se ambientando aí na questão da programação orientada a objetos, ok? Vamos lá? Bom, gente, então para a aula de hoje nós vamos nos basear aí numa tabela do nosso banco de dados aqui, tá? Vamos imaginar aí que estamos fazendo um software que vai registrar aí notas dos estudantes, calcular média, tá? E para esse pequeno sistema, então, nós temos um banco de dados, que é onde a gente vai nos basear nesse banco de dados, que nós vamos representar lá no Java para criar as nossas classes e os nossos objetos, ok? Para poder receber aí as informações das notas e dos estudantes, ok? Então essa aqui é a nossa tabela que nós vamos nos basear. Então essa tabela aqui então se chama notas alunos. Ela tem aí o nome do aluno, do tipo varchar, né? Caracteres, né? String, texto, né? E nota 1, 2, 3, 4 e média, que são do tipo float, né? São tipo decimal, ok? Muito bem. Então vamos lá para o NetBeans. E aqui então nós vamos começar aí fazendo aí, como a gente está fazendo todas as aulas aí, criando o nosso projetinho desde o começo para vocês ir cada vez mais exercitando então essa prática, né, de criar um projeto, criar um pacote, criar a nossa classe e instanciar ela, tá ok? Vamos lá então. Então, File New Project. Vamos continuar aqui usando o Java ANT aqui, Java Application, Next. Vamos dar um nome aí então para o nosso projeto. Eu vou dar aqui então aula programação então 06, ok? Você pode dar o nome que você preferir aí. E lembra apenas de marcar aqui a opção Create Main, a classe Main aqui então, que é a nossa classe principal, que vai dar o start aí para o nosso software, ok? Então vamos lá, Finish. Então vai ser criado aqui então a estrutura do nosso projeto, né? Então contendo aí duas pastas, né? A de código e a de bibliotecas, e um pacote aqui com o nosso método main já dentro dele, ok? Então vamos criar então aqui no pacote de código um novo pacote aqui, então com auxiliar do mouse, new Java Package, e vamos dar um nome aí, então para o nosso pacote, model, né? Nosso modelo, né? Então nossas classes são modelos, né? Então nós vamos sempre usar essa conotação aqui, ok? Finish. E dentro do módulo, então vamos criar a nossa classe, Java Class. O nome da nossa classe, então nós vamos usar aí o mesmo nome da nossa tabela, né? Então será notas alunos, ok? E vamos dar um finish. Muito bem. Então aqui temos a estrutura para criar nossa classe. Muito bem, então
já que estamos nos baseando na nossa tabela, então vamos lá, nome de aluno, notas 1, 2, 3, 4 e média, ok? Então vamos lá. Então, sempre utilizando primeiro ó, a técnica aí do encapsulamento, né? Private. O tipo, string. E agora nós vamos então o nome, né? Nome, underline aluno, ok? E private nota 1, nota 1, float, né? Float, nota 1. Aqui eu já vou aproveitar e copiar para acelerar o processo. Então aqui nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média, né? Que vai receber o cálculo aí de média. Muito bem. Bom, já temos então os atributos da nossa classe. Então agora vamos colocar os métodos, né? Lembra qual que é o método principal aqui para a gente poder criar um objeto? Se você respondeu o método construtor, você está correto. Então vamos lá. Vamos usar as facilidades da ideia aqui então. Auxiliar do mouse, insert code, constructor. E vamos utilizar aqui parâmetros, né? Lembra que nós usamos os métodos sem parâmetros e com parâmetros, né? Lembrando que os sem parâmetros, então eu tenho que criar o primeiro objeto e posteriormente adicionar as informações dentro dele. O método com parâmetro, eu preciso criar o objeto e já passar as informações, tá? Então ele funciona um pouquinho diferente, tá? Então nós vamos utilizar essa metodologia aqui. Então, insert code, constructor. Então eu vou criar aqui com apenas as notas, o nome e as notas, a média eu não vou colocar aqui, porque eu não tem como eu passar a média já como parâmetro, né? A média vai ser o resultado de um cálculo, então eu vou passar somente as informações nome e as 4 notas, ok? O cálculo não vai estar incluso aqui na hora que eu passo as informações. Gere. Então eu vou gerar o método construtor apenas com esses parâmetros aqui. E como eu apliquei a técnica do encapsulamento, né, protegendo os dados, eu preciso criar os métodos que vão permitir acessar os atributos. Então, get, né, então eu vou tirar do objeto a informação, vou pegar o que está no objeto a informação, e set, então eu vou adicionar informação a um objeto, ok? Então vamos lá. Insert code, getter and setter, marco todas as opções aqui e vou gerar. E ele vai gerar todas as informações aqui, um get e um set para cada atributo, ok? Muito bem, então a nossa classe está pronta para ser utilizada. Então agora a gente vai então aqui para o método principal e vamos criar o nosso objeto. Como nós estamos passando um objeto por parâmetro, então lembra daquela boa prática? Então primeiro a gente vai colocar informações em variáveis e passar as variáveis com essas informações como atributo do objeto. Então vamos passar aqui, então vamos criar as variáveis string nome, aluno, tá? Vamos colocar os mesmos nomes, só colocando a letra maiúscula e a primeira letra maiúscula, só para diferenciar, né, dos atributos, que isso vai facilitar a nossa programação. Então aqui o nome vai receber, eu já vou colocar aqui a informação, né? Como é uma string, eu preciso entre aspas. Pedro Henrique. Ok, ponto e vírgula. Próximo. Nota
1, né? Vamos colocar aqui float, nota 1, já vou passar aqui sem aspas, porque é um número, né? Então vou colocar aqui 6. Ponto, né? Quando eu quero usar vírgula, aqui a gente coloca ponto, né? Então ponto 5. E como é um float, então eu preciso colocar uma letrinha F aqui no final para ele reconhecer, tá ok? Já vou aproveitar e vou copiar aqui para acelerar o processo. E as 4 notas, então nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. E aqui vamos colocar outras notas aqui, né? Muito bem. Então já temos as nossas variáveis, então agora vamos criar o nosso objeto, ou como a gente costuma dizer, vamos instanciar a classe. Então vamos lá. Primeiro a gente começa dizendo qual é a classe que a gente vai usar. Então, notas alunos, né? Que é o nome da nossa classe. Lembra que ele não vai reconhecer aqui, porque o arquivo ele está noutra pasta, então a gente precisa fazer o import para cá. Então, clica na lupinha aqui e add import, né? Lá da pastinha model, o arquivo notas alunos. Então, já coloca aqui para nós, né? Escrito aqui, a gente poderia fazer diretamente. E agora eu vou dar o nome. Vou colocar aqui dados estudantes. Ok? Então esse aqui vai ser o nome da minha variável de referência, lembram? Tá? Aqui depois vai virar praticamente o objeto. E vou dizer que ele vai receber um new notas aluno, né? Vou chamar o método construtor aí para realmente de fato criar o nosso objeto. Tá? Então aqui eu coloco notas alunos, abro e fecho parênteses, aí eu seguro Ctrl e dou um barra de espaço, ele vai me abrir as opções. E aqui então eu vou escolher aqui o método construtor com os parâmetros aqui, ok? Então, olha só que legal. Ele trouxe aqui para mim então o método e já passou as nossas variáveis aqui como parâmetro. Olha só que legal, olha só que fácil, né? Cada uma na sua posição aqui, ó. Nome, aluno, nota 1, 2, 3 e 4. Viu só? Muito bem. Agora eu vou precisar então realizar o cálculo, né? Então já estou passando as notas como parâmetro, então agora eu preciso realizar um cálculo que nós precisamos aí então para fazer a média, né? Soma-se as notas, né? Que no caso aqui são 4 notas, e divide pelo total de notas, que são 4. Então, muito bem. Então aqui, então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui então a média. Vamos criar aqui uma variável média. Que vai receber então o seguinte cálculo, né? Então vai receber aqui nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Então aqui primeiro a gente precisa seguir a regra da matemática, né? Então a gente precisa dizer o que quer que ele faça primeiro, se ele quer que ele primeiro some e depois divida, né? Que é o que a gente vai precisar fazer. Se a gente não colocar essa orientação, ele vai começar primeiro dividindo para depois somar, então vai dar outro valor. Okay? Então a gente precisa dizer a ordem que a gente quer que ele execute o cálculo. Então a gente diz isso colocando em parênteses os termos, né? Então aqui, nota 1 mais nota 2 mais nota 3
mais nota 4, né? Então, aqui dentro do parênteses, estou somando as notas e vou dividir por o total de notas, que é 4. Ponto e vírgula. Então, aqui eu realizei o cálculo da média, ok? Muito bem, agora vamos mostrar as informações aí, né? Lembra como é que mostra as informações, né? Dando o comandinho syst, Ctrl barra de espaço, Alt+ln. Aqui ele vai imprimir na tela. Vai imprimir o quê? Nome do aluno, 2 pontos, e vou concatenar, né? Lembra um sinalzinho de mais aí para juntar a informação desse texto com os dados que estão no nosso objeto. Como é que eu acesso o mesmo objeto? Dados, estudantes, ponto, get, nome, pegar de dentro do objeto, lembra? Muito bem, a mesma coisa para os outros valores, né? Então, vamos colocar aqui logo abaixo, para acelerar. Então, nota 01, deixa eu copiar aqui para acelerar o processo. 2, 3, 4. E a nossa média, né? Então, vou colocar mais uma linha aqui para mostrar também a média. Então, aqui vai ser média. Aqui nós precisamos mudar, né? Então, aqui get nome. Aqui, seleciona, Ctrl barra de espaço, nota 1, nota 2, 3 e 4. Ok? E aí, média. Vamos executar então para ver como que está se comportando. E aqui só faltou a gente escrever sua média. Eu não vou colocar acentos aqui. Média é sua média. E olha só que legal. Então, vamos só ver se ele realmente está calculando certo aqui. Vamos colocar tudo 7 aqui para ver se ele vai realmente calcular certinho, né? Se ele está calculando certinho, vai ter que dar 7, né? Vamos lá. Perfeito, está funcionando aí certinho, tá? Vamos colocar outros valores e vamos rodar aqui. Olha só que legal, então. Nome aluno, Pedro Henrique, as notas que ele tirou e a média que ele obteve, ok? Muito bem. Então, isso aqui é o que a gente já estava fazendo, né? Criando uma classe, criando as variáveis ali para passar por parâmetro, né? Construindo o nosso objeto e já passando as variáveis como parâmetro, né? E aí, olha, aqui no caso a gente fez uma coisa nova, a gente realizou um cálculo, e aí mostramos as informações, ok? Agora nós vamos, então, aprender a construir métodos, né? Então, a gente tem os métodos básicos aqui de acesso aos atributos, né? E agora nós vamos, então, aprender a criar métodos diferenciados aí para os nossos objetos acessarem, ok? Então, nós vamos modificar um pouco aqui, ó. Em vez de a gente fazer toda a programação aqui no método main, a gente vai apenas passar as informações aqui e construir o objeto aqui. E aí, vamos passar aqui 2 parâmetros apenas, tá? Então, isso tudo vai sair daqui, ok?
Vamos lá então. Para criar um método, a gente vai lá na nossa classe, então vamos criar o primeiro método aqui. Então vamos fazer um método para fazer o cálculo. Então, public void, né, que não precisa retornar nenhum valor, né, esse método. E ele vai se chamar então calcular média. E aqui tem uma coisa que nós vamos começar a utilizar, que é o seguinte. O método ele é chamado pelo objeto e o objeto passa as informações por esse método, tá? Então, a informação que está vindo lá do método main que o objeto está passando vai ser recebido aqui no método que a gente está criando. E como ele está mandando um objeto de lá, então ele tem que esperar receber um objeto, ok? Como é que a gente faz para criar então a forma para receber um objeto? Criando uma variável que seja do tipo da nossa classe, né? Uma variável que possa receber um objeto. Então, nós fazemos da seguinte forma aqui, olha só. Notas, o nome da nossa classe, né? Notas alunos. E aqui eu vou colocar o seguinte, dados alunos, ok? Então aqui é o nome da nossa classe e a variável de referência aqui, ok? O objeto que vai ser encaminhado daqui pelo objeto, que ele vai acessar o método e mandar a informação, vai ser recebido aqui nesse método que eu estou criando agora e vai vir aqui por meio dessa variável de referência aqui que vai estar trazendo o objeto de lá, ok? Então vamos lá. Muito bem. Então aqui vai receber o cálculo, né? Então aqui para nós receber o cálculo, nós vamos fazer da seguinte forma. Float nota 01. Vamos copiar aqui as 4 notas, ok? Nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Ok? E aqui eu vou criar então nossa float média, tá? Vou até copiar a nossa média daqui, né? Então, Ctrl X, já vou tirar daqui. E o nosso cálculo vai vir para cá. Aqui só vou deixar sem o zero aqui para ficar igual às de baixo. Ok. Então, nota 1, 2, 3 e 4. E aqui então a média vai receber nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4 dividido por 4, ok? Aqui vai vir os dados do objeto. Então o objeto vai vir aqui e vai estar acessível aqui por essa variável, ok? Então como é que eu acesso essas informações que está vindo ali? Muito simples, olha só que legal. Vou aqui então na primeira nota, vou dizer que essa variável aqui vai receber o quê? Vai receber aqui os dados alunos, que é o mesmo nome da variável aqui, que está trazendo objeto. Se está trazendo objeto, eu já posso acessar. Então, eu simplesmente chamo ela, ponto, e está aqui as informações. Eu quero pegar, né, as informações ali. Então, get nota 1, ok? Então, estou pegando dentro do objeto e colocando aqui no nota 1. Mesma coisa vai funcionar para os outros. Olha só que legal, fácil de fazer e de entender, olha só. Então, nota 1, 2, 3 e 4. Então, está vindo a informação aqui, se está vindo aqui eu já posso acessar. Então, vou mandar para uma variável. A variável vai receber o que está vindo aqui nos dados alunos no campo nota, né? Estou pegando, get. Então, nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4. Já estou recebendo as informações.
Vou fazer o cálculo, ok? Então aqui está quase pronto o nosso método, ok? Agora, nós já fizemos o método aí para que possa ser feito o cálculo. Agora nós vamos fazer o método que vai imprimir as informações, tá? Qual informações? É essa aqui, ó. Ela está imprimindo aqui, nós vamos mandar isso lá para um método, ok? Então vamos criar esse método lá. Então logo abaixo aqui, nós vamos criar o segundo método. Então, public void, que não vai precisar de retorno, né? E o nome vai ser imprimir dados, ok? E esse método imprimir dados, mesma coisa aqui, tá? Isso aqui vai ser bem comum vocês utilizarem, tá? A informação vai vir de lá, que nós vamos precisar aqui para acessar. Então, eu coloco aqui também, tá? Posso usar a mesma estrutura aqui, não vai fazer diferença alguma aqui no nome da variável, tá? Pode usar mesmo em todos, não faz diferença, ok? E aí, abro e fecho chaves. E vamos copiar aquelas informações que estão aqui. Vamos copiá-las aqui, vamos dar um Ctrl X. E vamos colocar aqui então. Agora a impressão vai ser feita por aqui. Ok? Aqui então vamos pegar aqui essa variável e vamos colocar aqui então, no lugar dessa ali. Porque ela está recebendo aqui, né? Então é a partir desse que eu acesso as informações. Então, só vamos alterar essa opção aqui. Então, olha só. Então, eu vou imprimir o texto e o que está vindo aqui pela variável, né? Dados alunos no campo nome. Então, estou pegando o que está vindo no objeto para poder mostrar, ok? E a mesma coisa para as outras informações. E aqui a média também, né? Então, a média aqui também vai receber dados alunos no campo get média. Onde é que ela está? Get média, aqui, ó, ok? Então, aqui eu estou imprimindo todas as informações do nosso objeto. Vamos lá? Vamos rodar isso aqui para a gente ver. Bom, antes ainda, então, eu criei os métodos, agora eu vou precisar chamar lá do método main. Então, aqui o método main agora não tem nada, só está as variáveis aqui recebendo notas e passando como parâmetro. Então, agora eu vou precisar chamar aqueles métodos que eu acabei de criar. Então, eu vou pegar aqui o nosso objeto e vou acessar aquele método. Lembra que um método, então, ele pode ter atributos e pode acessar métodos, ok? Como esses que a gente acabou de criar. Então, vamos acessar o primeiro. Ponto, calcular média. Então, vou usar esse método. E já vou passar ele mesmo como parâmetro. Olha só, isso aqui parece complexo de entender, mas é muito fácil, presta atenção, olha só. O objeto, então, ele é criado, ok? Aqui em cima. Então, aqui eu crio o objeto e já passo a informação. O objeto já existe. Aí, o objeto já existe, ele pode acessar métodos. Então, esse objeto, ele acessa um método, calcular média, que está aqui, na classe notas alunos, ok? Então, ele acessa esse método. Então, eu vou passar como parâmetro, né? Todo método aqui a gente definiu que ele está passando um parâmetro, né? Então, nós temos que passar um parâmetro. O parâmetro é um objeto. Que objeto que eu vou mandar? Ele mesmo. Ou seja, eu quero mandar essas informações aqui, ó, das notas. Quero mandar as notas para lá para ser feito o cálculo. E as notas estão aonde? Dentro do objeto. Ok? Então, por isso que aqui parece confuso, tá? Mas não é. Olha só. Então, esse objeto que tem as informações das notas, ele acessa o método
Vamos imaginar que ele se coloca aqui dentro do parâmetro aqui e manda ele mesmo para lá, com as informações das notas, tá? E esse método vai vir para cá, ele vai chegar aqui. E aqui eu descarrego o objeto, eu tiro as informações dentro do objeto e coloco em variáveis. Então, aqui embaixo, então, eu faço o cálculo da média e já está pronto o método aí para fazer o cálculo da média, ok? Nós só precisamos mostrar. Como é que a gente mostra? Chamando o segundo método, que é o imprimir dados. Então, vamos chamar o segundo método. Então, o primeiro já vai receber aqui a informação, já está fazendo o cálculo. O segundo, então, dados estudantes, ponto. Imprimir dados, olha só. E ele está esperando que eu passe um objeto também. Muito bem. Então, eu vou passar ele mesmo de novo, da mesma forma, ok? Por que eu estou passando ele mesmo? Porque eu preciso, para imprimir, eu tenho que passar as informações aqui. Então, quais informações que eu estou passando nesse segundo método, já que eu estou dizendo que eu estou passando ele mesmo? Eu estou passando as notas e dentro desse método já vai sair a média. E quando eu for imprimir aqui, eu passo todas as informações de novo e já vai vir a média aqui calculada, ok? Vamos ver se isso está funcionando. Então, vamos rodar o programa aqui. E olha só que legal. Então, ele trouxe aqui as informações, ok, mas olha só, sua média é 0. Ué, o que será que aconteceu aqui? Alguma coisa não está certa, né? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá, então, no nosso método, calcular, e olha só, então estou recebendo as informações aqui, ok, estou fazendo o cálculo, ok, e só, não estou fazendo mais nada. Então, é óbvio que a média vai ser mostrada como 0, porque não tem nenhuma informação de média dentro do objeto para ser mostrado, ok? As notas têm, né, porque elas estão vindo para lá e elas estão carregadas no objeto, mas a média ainda não, ok? Então agora a gente vai colocar esse cálculo dentro do objeto para poder ser mostrado, ok? Como é que eu faço isso então? Olha só, vou colocar aqui o objeto, dados alunos, ponto. E eu quero fazer o que aqui? Eu quero setar a média, eu quero colocar a média no objeto, ok? Porque o atributo média do objeto está zerado, eu não estou passando nada, então eu preciso passar agora o resultado do cálculo. Então eu vou ter que achar aqui, e eu quero setar, eu quero colocar a informação ali, então é o método set. Então vamos lá, set média, ok? E já passo a média aqui, ó, viu que ele já colocou automaticamente para mim, então eu já vou passar a média aqui para dentro do objeto. Agora sim, agora está completo. O objeto tem as notas aqui e a média era a única coisa que faltava. Agora aqui nessa linha eu já estou colocando o cálculo aqui para dentro do objeto, ok? Agora sim ele já vai mostrar o cálculo aqui. Vamos ver? E olha só que legal, já fez o cálculo ali, ó. Então, se eu modificar as notas aqui, vamos colocar aqui, mudar os nomes aqui, Pedro Júnior, aqui vamos colocar um 4, vamos colocar aqui um 2, ok? E vamos rodar de novo. E olha só, ele está fazendo o cálculo tranquilamente, ok? Então, pessoal, olha só. Resumindo a aula, então criamos o nosso projeto, criamos um pacote, criamos a nossa classe, notas aluno, criamos os atributos da classe, criamos então o método construtor, passando apenas as 4 notas, sem a média, porque a média é o resultado de um cálculo, né? Então não é passado como parâmetro isso. E os métodos de acesso get e set para cada atributo, ok? E aí
criamos aqui dois métodos um para calcular a média, que vai receber o que está vindo lá do método main, as notas, né? Que eu coloco lá, ele vem passado para cá pelo objeto. E o método que vai imprimir os dados, que também está recebendo o objeto para poder imprimir aqui as informações, ok? Então aqui no método construtor passei as notas, criei o objeto já passando as notas como parâmetro, então já carrego o objeto com essas notas aqui. Aqui eu pego esse objeto que já tem as notas, acesso o método calcular média e já passo as notas para lá, ok? Passei as notas aqui. O método recebe as notas aqui, coloca dentro de variáveis, né? Cada nota dentro de uma variável aqui. Aqui eu crio uma variável média e pego as notas aqui, somo e divido por 4. Vai sair o cálculo da média. Aqui embaixo, então, eu pego o objeto no campo média, que por enquanto não tem nenhuma informação ainda, e coloco o resultado desse cálculo ali dentro, para ele poder todos os atributos do objeto estarem carregados agora. Então vai estar todas as notas ali que já estava recebendo e agora também vai ter o cálculo da média, ok? E criamos aqui o nosso método que vai imprimir essas informações. Então nesse primeiro linha aqui ele realiza o cálculo e o segundo ele mostra. Então aqui eu passo todas essas informações. As informações vêm para cá, estão todas aqui dentro do dados aluno. E aqui eu vou mostrar então, pegando aqui o que tem dentro de cada informação do objeto e escrevendo aqui na tela, que é o que aparece aqui embaixo. Ok? Então, pratiquem aí, aos pouquinhos a gente vai colocando mais elementos aí para vocês, aos pouquinhos, ir ampliando o conhecimento em programação orientada a objetos. Ok? Até a próxima aula.